Eu tenho muitas ideias, mas eu sempre travo na hora de executar elas. E eu acabei percebendo isso nesses meses todos que eu fiquei sem gravar pra cá, sem criar conteúdo pra esse canal. Logo eu que trabalho com criatividade, aconselho as pessoas ao meu redor a tentarem não serem perfeccionistas. Não achei que o perfeccionismo seria a minha desculpa para não criar. Então, pensando nisso, eu decidi transformar esse meu problema numa linha editorial, no meu próprio conteúdo, porque eu tenho certeza que não é só eu que acaba se auto-sabotando ali por conta do perfeccionismo, de achar que precisa ter tudo para começar. Talvez você tenha clicado nesse vídeo e também esteja se sentindo assim com relação a algum projeto ou alguma ideia. Oi, clubinho, se você não me conhece, eu sou a Laís Lumes, sou designer de marcas e aqui eu tento trazer um pouquinho mais do meu lado essencialista como criação de conteúdo para que você consiga trazer simplicidade para sua vida e ter cada vez mais um dia a dia, uma rotina mais intencional. Para ser sincera, nesses meses que eu fiquei sem gravar, eu criei muitas desculpas para mim mesma. Que eu não tinha um roteiro bom o suficiente, que meus vídeos não engajavam muito bem, então era para mim desistir, ou modelar, ou melhorar, e eu tava meio que sem tempo para fazer isso. Achar que eu não tinha um cenário bom o suficiente, ou uma casa maravilhosa de blogueira pra gravar ali alguma coisa. E claro, né, eu acho que todo mundo que cria conteúdo acaba pensando que não tem uma luz boa o suficiente ou uma câmera, um telefone que seja bom o suficiente pra gente começar. E olha que contradição, né? Eu que falo aqui nesse canal sobre simplicidade intencional, complicando aquilo que era para ser simples. Logo eu que defendo o menos é mais, o menos porém melhor, querendo tudo perfeito antes de começar. E o último que mais me pegou e alugou um triplex na minha cabeça, porque logo eu que defendo tanto a autenticidade, falo isso para as pessoas que me contratam, para as pessoas que me acompanham nas outras redes sociais, com medo de me mostrar imperfeita. Se isso não é ser autêntico, né? O que que é? Tudo isso que eu falei para vocês agora no início passou na minha cabeça no dia de hoje, porque eu me encontrei numa situação que eu percebi que eu tava usando aquilo como uma desculpa pra ter ali uma coisa melhor e aí sim dar continuidade ao meu projeto. Só que no fim eu não preciso daquilo, não nesse momento. Era um aparelho de telefone novo. Eu não preciso disso nesse momento. Todos os meus equipamentos, eles condizem com aquilo que eu posso criar e eu tenho certeza que eu posso criar um conteúdo legal com aquilo que eu tenho agora. Claro, depois de ter tido uma crise, uma neurose na minha cabeça pensando em tudo isso. Eu acho que a autocobrança e o perfeccionismo, eles andam muito um do ladinho do outro e nada mais é, né, que uma insegurança nossa. Um medo de não dar certo ou pior, de dar certo, porque você não sabe a bolha que você vai furar, as pessoas que você vai atingir e o resultado que você vai colher disso. Mas eu percebi que eu tenho muita vontade de compartilhar as minhas ideias. Eu não acho que as coisas que eu vivo, acredito, compartilho sejam inválidas, pelo contrário. Eu ministrei uma palestra semana passada para umas 20 pessoas e eu vi quanto aquilo que eu sei pode melhorar, inspirar e motivar outras pessoas ao meu redor. Então, por que não fazer isso aqui no YouTube, aqui na internet de uma forma geral? Porque quanto mais eu adio essa vontade de voltar, de criar conteúdo, mais difícil é. E eu posso até fazer um paralelo com a minha vida pessoal, porque eu tenho carta de motorista e eu não dirijo. E quanto mais eu adio, mais fica difícil voltar a dirigir, superar esse medo, sabe, de pegar o carro e conseguir conquistar a minha autonomia ali no volante. Então, Laís, anota aí pra você pegar o carro no próximo final de semana, porque você precisa mudar isso. Eu acho que a parte também mais difícil de manter consistência é a frustração. Não sei se vocês têm essa sensação quando vai construir um novo hábito, e aí quando você falha um dia, um único dia, você acha que aquilo não vale mais a pena, que você já falhou, que não adianta mais, é melhor desistir. E eu acho que eu levei meio que isso em consideração com o canal aqui. Quando eu falhava de postar uma vez naquela semana, e aí eu já falhava de novo na semana seguinte, aí eu gravava o vídeo, mas não editava, porque eu falei, ai, já deixei de postar 2 semanas, não adianta mais, eu já perdi tudo que eu construí até aqui. E consistência é muito diferente de perfeição. Consistência é você fazer aquilo na maior quantidade de vezes que você consegue, diariamente, semanalmente, e entender que algumas vezes vai ser melhor
melhor, algumas vezes vai ser pior. Algumas vezes você vai pra academia e vai ficar por lá 3 horas malhando pesado, enquanto outros dias você ainda vai, mas não vai conseguir se dedicar tanto. Você não tá falhando quando você tá fazendo isso, pelo contrário, que bom que você não desistiu apesar disso. Você tá criando consistência. E bom, agora que você já entendeu um pouco o contexto de tudo isso, de como eu tava me sentindo, que talvez seja como você esteja se sentindo nesse momento também, eu resolvi criar um plano para que essa reconstrução do meu canal, essa rededicação a esse projeto dê certo. A primeira coisa que eu fiz foi estabelecer um prazo para isso. Então serão 90 dias aí tentando reconstruir o meu canal meio que do zero, né? Porque na verdade ele já existe, mas pensando nele ali do planejamento, da estruturação até realmente a criação de conteúdo, a edição, a postagem e ao engajamento e ao manejamento de tudo isso. Então eu resolvi me dar 90 dias. Eu pensei inicialmente em 30, mas me conhecendo, eu acho que esse prazo curto, considerando a minha rotina que eu já tenho bem estruturada, vai ficar muito difícil de inserir mais uma coisa. E aí a gente volta no essencialismo, né? A gente tá sempre querendo colocar mais uma coisa, que essa coisa seja construída muito rápido. Então eu fiquei um pouco receosa de falhar e aí realmente... E essa é uma vergonha, né, gente? Eu tô falando isso aqui publicamente, então não ia dar. E aí então, conversando com uma pessoa que ia me entender, né, que ia entender o que seria mais viável, vulgo inteligência artificial, ela me sugeriu os 60 dias. 60 dias eu acho que já era mais ok, né? Já era um planejamento ali mais saudável. Não é saudável que eu quero falar. E aí esses 60 dias já parecia uma meta mais sustentável, né, pra eu conseguir manter e realmente ter essa consistência. Mas eu achei que seria pouco tempo pra gente fazer um quadro aqui no canal e eu conseguir gravar com mais recorrência sem que esse se tornasse o foco principal do canal. Então eu pensei que 90 dias ia ser ali o suficiente. A minha ideia é trazer um vídeo de check-up geral por mês, então nesses 3 meses vão ser 3 vídeos longos, né, com esse check-up geral, iniciando por esse aqui, e mais alguns vídeos curtos falando como tá sendo esse processo, no que eu tô falhando, eu espero que eu não falhe tanto, naquilo que tá acontecendo de legal e tudo mais, o que tá rolando, o que eu mudei, pra gente conseguir acompanhar de alguma forma. Então, resumindo, é um plano de 90 dias pra eu conseguir reconstruir ali o meu canal e conseguir ter consistência suficiente pra fazer ele se desenvolver, ele crescer e, claro, pra gente ver nessa jornada como eu vou melhorar, porque em vez de pensar que eu preciso ser perfeita nesse momento e saber de tudo sobre o YouTube e conseguir fazer, ter consistência, encaixar isso no meu dia a dia, que já é meio corrido, eu tô pensando nisso ser uma jornada pra gente ver juntos essa construção de como eu vou conseguindo melhorar aos poucos, né? Como eu vou conseguindo me desenvolver também nessa habilidade. E se você sentir vontade, se você também tá com vontade de ter um canal, ou já tem um e desistiu no meio do caminho, ou tá pensando em desistir, espero que esse meu desafio te motive também a continuar aí construindo a sua jornada aqui nessa rede social, né? Nessa rede de busca. E claro, eu queria deixar muito assim escancarado pra vocês que isso se trata de uma meta pessoal. Todas as metinhas que eu vou apresentar pra vocês aqui do meu planejamento vai ser com base na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha rotina e nas coisas que eu tenho a possibilidade de desenvolver nesse momento. E é muito importante que você, indivíduo, individualizado, pessoa única, autêntica, avalie sua própria rotina, sua própria vida, suas próprias metas e adapte esse desafio para aquilo que você deseja alcançar, para aquilo que é sustentável para você, tá? Não vamos, assim, ultrapassar os nossos limites a ponto da gente se exaurir. Eu acho que é muito legal a gente ter novos projetos, se dedicar a eles, mas que a gente consiga entender também até onde vai as nossas limitações. E aí eu vou passar para vocês o que eu pensei inicialmente para esse mês, né, para maio, que é o nosso primeiro mês, os nossos primeiros 30 dias desse desafio. A primeira é juntar todas as ideias que eu já tenho pro canal, se você ainda não tem, então vamos construir essas ideias, e simplificar elas. Quais podem ser casadas, quais fazem sentido realmente a gente trazer pro canal. Claro, lembrando da minha linha editorial principal, que é a questão do essencialismo, de uma vida mais intencional. Então não é exatamente como criar conteúdo pro YouTube, né? Esse vai ser só um quadro específico para esse desafio. Então pensar nessas ideias e tentar simplificar elas. A segunda meta, né, o segundo objetivo, tarefa, é pegar essas ideias e começar a estruturar. E claro, planejar, principalmente quantos conteúdos, quantos vídeos eu acho que eu vou conseguir fazer para além dos desafios,
para além desses do desafio. Então, quantos conteúdos acho que eu vou conseguir fazer, então estruturar isso na minha semana, ter ali um planejamento, né, um calendário editorial, para eu saber quanto tempo preciso alocar para desenvolver a ideia, né, estruturar essa ideia, para eu gravar, para eu editar e para eu subir. Então, eu preciso calcular mais ou menos o tempo, porque eu preciso para fazer tudo isso. Uma ideia que eu tive é talvez criar um modelo de vídeo. Então, um vídeo como se fosse um vídeo base já, às vezes com uma trilha sonora específica, fontes específicas, algum elemento que seja específico e que tenha em todos para mim adaptar, sabe, para esse modelo. Então, a gente vai ter as ideias e simplificar ela, ter os conteúdos ali, então, planejar eles e estruturar eles, né? Gravar, editar, postar. E para isso também eu preciso criar um ambiente minimamente funcional. Eu acho que vai ser esse ambiente mesmo que vai ser o meu cenário. Eu não sei se eu vou continuar gravando vídeos à noite como hoje, se eu vou gravar vídeos de dia. Não sei ainda como vai ser isso, eu vou definir, então. Mais uma meta, né? Mais uma tarefa definir isso. E por último, para esse mês também, eu já estava fazendo vídeos aqui, né? Alguns meses atrás, mas eu tava sentindo que tava muito distante da minha identidade visual que eu uso, por exemplo, no Instagram e no TikTok, e até mesmo no Pinterest, que eu subo alguns conteúdos lá. Então a minha ideia é trazer alguma coisa, algum elemento para esses vídeos que tenham ainda mais a minha personalidade e a personalidade da identidade visual da minha marca. Eu gosto muito de trabalhar com collagens, uma pegada meio K-pop, meio vintage e mistura tudo essa vibe, então ver o que eu posso trazer para cá também para ter esse elemento, mas que não dificulte tanto a minha edição, porque se eu dificultar alguma dessas etapas, gente, não vai andar. Quando eu travo numa coisa, eu desisto dela e eu fico postergando e deu no que deu, né? Estamos aqui meses depois. Então essas são as tarefas, objetivos desse mês e claro, eu vou ver ainda como vai ser toda essa estrutura. A minha ideia é trazer nas próximas semanas como ficou tudo isso que eu desenvolvi, né? Eu ainda não desenvolvi nada. Só estou fazendo esse vídeo porque eu pensei tudo nisso hoje, eu falei, eu preciso fazer esse vídeo hoje, colocar no ar, me comprometer com isso pra que dê certo. Pra vocês verem, eu nem coloquei nada tipo, eu preciso aprender como estruturar um roteiro muito legal, ou como eu preciso fazer a copy perfeita, o gancho perfeito do início, porque eu acho que primeiro eu preciso ter o básico, eu preciso ter só a consistência de criar, pra depois ir aprimorando. Se eu focar em ter tudo agora de início, gente, vai acontecer o que já aconteceu muitas e muitas vezes, de eu acabar desanimando do projeto. Porque dentro disso tudo, eu quero provar pra você e pra mim que consistência é melhor do que perfeição. Eu acho que consistência, a gente se dedicar e de uma forma, né, sustentável no nosso dia a dia, na nossa rotina, vai ser melhor do que esperar pelo momento certo de você ter tudo e aí você começar. Porque sempre que a gente começar, não vai ser bom, gente. A gente tá começando, certo? Certo, Laís? Certo, Laís. Então, tentar aí pelo menos ter uma base para que eu consiga manter essa consistência. Eu também quero descobrir um ritmo de criação, de planejamento, estrutura que funcione para minha vida real e não para uma vida ideal, porque quando a gente estabelece metas, quer criar novos hábitos, a gente imagina uma vida muito idealizada e a gente acha que nessa vida não vai ter imprevistos, não vai ter contratempos, vai tudo acontecer da forma como a gente tá planejando. E aí a frustração vem quando algum contratempo acontece, quando alguma coisa acontece, te impede de fazer ali aquilo que você tá fazendo. E aí também rola a desistência. Então, encontrar esse ritmo, né, que faça sentido pra mim. E tentar não ficar me comparando com o que os outros estão fazendo. Tem gente que tá aqui há muito tempo, tá trabalhando com isso aqui. Tem muito tempo pra se dedicar pra isso aqui. E ao contrário de mim, que ainda sou uma linda pequena empresária, empreendedora. Então, eu preciso me dedicar a ter a minha empresa, a ter a minha rotina pra não surtar. E aí eu preciso criar conteúdo sobre o meu serviço da minha empresa. E eu quero criar conteúdo aqui pra ser um hobby, pra futuramente eu poder monetizar. Então, tá vendo? Não dá pra gente fazer tudo. São muitos pratinhos pra gente equilibrar. Então, focar nesse real, né? Naquilo que é possível e, como eu disse já umas 3 vezes nesse vídeo, sustentável. Eu também quero mostrar que a criação de conteúdo pode ser essencial. É algo que eu já tenho feito ali nos meus outros canais, os quais eu já criei conteúdo, como o Instagram. Então, eu já tenho feito isso de, tipo, não ficar me cobrando, postar todo dia. Tem que ter X minutos, tem que ter vários
vários carrosséis e não sei o quê. Então, mostrar que dá pra gente trazer o essencialismo pra nossa vida, pros nossos processos, pro nosso trabalho e até mesmo pra nossa criação de conteúdo. E por último, que é como transformar a minha maior fraqueza, que é essa autossabotagem no meu principal diferencial. Então, mostrar pra vocês que dá pra contornar isso, ou pelo menos dá pra viver com isso, entender que a gente se autossabota, mas o que a gente faz com isso? Só aceita, vai ficar nessa mesmice, ou dá pra gente fazer alguma coisa em cima disso? Eu resolvi criar um quadro nesse canal sobre isso, então vamos ver no que vai dar. Pra encerrar todo esse falatório meu, eu queria saber de vocês, só eu que caio nessa minha autossabotagem, ou vocês também ficam aí se autossabotando o tempo todo? Vocês mesmos são seus principais críticos, são as principais pessoas que te desmotivam, as suas ideias, os seus projetos, os seus objetivos, sonhos, metas. Me conta, porque eu tenho muito disso. Eu crio esses planos, eu tenho muitas boas ideias e eu tenho dificuldade de tirá-las do papel, melhor, de tirá-las até mesmo da minha cabeça, por conta desse medo de não ser bom o suficiente ou de ser bom, muito bom e dar certo, e aí eu não sei os comentários que eu vou receber, como as pessoas vão reagir, sabe? E eu acho que eu preciso tirar um pouco o meu foco do externo e focar no interno. Se é uma coisa que eu realmente quero e faz sentido pra mim, por que não tentar? E espero que a gente consiga compartilhar juntos essa jornada de 90 dias. Eu prometo que eu vou compartilhar não só as coisas legais, mas as coisas difíceis também, né? Os desafios, as vitórias. Então, vocês podem contar que eu vou tentar ser o mais transparente possível, porque eu sei que a gente tá adiante ali das redes sociais, de uma internet que às vezes é muito glamourizada, muito idealizada. A gente tá vendo um recorte, porque realmente a gente não quer compartilhar as coisas ruins, né? Nem os criadores de conteúdo, nem os influenciadores. Então, é normal que a gente tenha essa sensação de que tudo é perfeito. Mas como é um desafio realmente, como é um plano, é um quadro pra gente acompanhar juntos e tudo mais, acho que faz sentido trazer não só as partes legais, mas as partes difíceis também. Bom, acho que eu compartilhei tudo que eu queria nesse vídeo. Se surgir alguma coisa, eu coloco aqui na edição, durante a edição. Mas, no mais é isso, é mais uma contextualização pra vocês, inserir vocês nesse desafio, apresentar as minhas metas agora. E eu acho que no próximo vídeo eu já vou trazer como ficou então essas metas, como ficou todo aquele planejamento, a questão da identidade visual. Eu acho que vai ser um bom conteúdo pra trazer pro próximo episódio e mostrar o que rolou e o que não rolou. Espero que vocês tenham gostado, tenham se empolgado junto comigo. Me conta aqui se você também vai participar ou se pelo menos você vai me acompanhar. Se você tiver dúvida se vai me seguir ou não, me siga, que eu prometo que a minha ideia é realmente manter essa consistência. Então eu preciso trazer esse vídeo, pelo menos desse quadro pra cá, além dos outros que eu quero trazer também. Então sim, me siga, acompanhe essa jornada comigo, faça parte dela comigo, né? E eu te vejo em breve.